Assunto do mesmo assunto e em respeito à presença dos senhores nesse plenário, eu chamo o processo 22 da pauta da relatoria do conselheiro Sérgio Ricardo. Bom dia a todos. Quero cumprimentar conselheiros, servidores desse tribunal, aos visitantes que aqui estão, membros da Educação do Estado de Mato Grosso, o Sintep, parabenizar o Sintep pela luta de sempre, que é um sindicato histórico e a quem a educação deve as suas conquistas, aos servidores, sejam todos bem-vindos. O doutor Bruno, que fez uma brilhante defesa aqui nesse plenário. Parabenizar o voto do conselheiro Walter Albano, que já traz, é um tratado, na realidade, o voto do conselheiro Walter Albano, e que também já abarca, já abraça o meu voto aqui, né? Então, parabéns, conselheiro Walter Albano, pela riqueza do voto, por mostrar toda a legislação, desculpe, a legislação que já trata desse assunto. Aqui, no nosso caso aqui, trata-se de consulta formulada pelo senhor Milton de Souza Amorim, prefeito da cidade de Colniza, objetivando orientação sobre a possibilidade da utilização dos recursos do Fundeb, no percentual equivalente a 70%, previsto no artigo 212, inciso 11º da Constituição Federal, para remuneração dos profissionais da educação básica. A Secretaria de Controle Externo elaborou o parecer técnico informando a existência de pré-julgado quanto ao primeiro quesito e sugerindo a aprovação da proposta de emenda apresentada. O MP de Contas emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento da consulta e, no mérito, sugeriu a aprovação da proposta de emenda elaborada pela equipe técnica. Presidente Novelli, essa é a síntese do relatório. Essa é a síntese do relatório. Muito obrigado, conselheiro Sérgio. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Conselheiro. Conforme relatado, o consulente busca receber orientação quanto à possibilidade de utilização dos recursos do Fundeb, no percentual equivalente a 70%, previsto no artigo 212, inciso 11º da Constituição Federal, nos seguintes termos. Nesse sentido, reportamos ao TCE-MT para analisar a possibilidade dos municípios não alcançarem o percentual mínimo de 70% dos recursos anuais totais do Fundeb na aplicação da remuneração dos profissionais da educação básica, bem como entendimento da Corte sobre o seu não cumprimento, mesmo no caso do município já dispor de plano de carreira atualizado, concedendo o piso salarial já estabelecido. E sobre a possibilidade de conceder verba indenizatória aos profissionais em razão de trabalho híbrido remoto, mediante lei específica, utilizando os valores do referido Fundeb 70%. No tocante ao primeiro item questionado, que se refere às medidas a serem adotadas quando os municípios não aplicarem o percentual de 70% dos recursos oriundos do Fundeb, esclareço que tal matéria já foi objeto de apreciação por essa Corte de Contas, razão pela qual foi aprovada a Resolução de Consulta número 18 de 2021, estabelecendo quais as medidas deverão ser tomadas pelos gestores quando não forem aplicados os percentuais mínimos que determina a Constituição, voltado para a valorização dos profissionais da educação básica. Já com relação à possibilidade de se conceder verba indenizatória
aos profissionais da educação básica em razão do trabalho híbrido remoto, destaco que esta Corte de Contas já se posicionou favoravelmente à concessão do benefício, ressaltando, contudo, que deverão ser observados os requisitos impostos pela legislação, conforme delimitados, ali está claro, nos acórdãos números 2206 de 2007, 1323 de 2007 e na resolução de consulta número 29 de 2011. Por outro lado, no tocante ao terceiro ponto, objeto da presente consulta, atinente à possibilidade da concessão de verba indenizatória para os profissionais de educação básica, utilizando-se de recursos do Fundeb 70%, registro que, no capítulo destinado a regular a utilização dos recursos do referido fundo, Lei 1413 de 2020, estabeleceu em seu artigo 26, caput, que, no mínimo, 70% dos recursos anuais do Fundeb serão utilizados para o pagamento da remuneração dos profissionais de magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. A fim de não gerar dúvida entre os gestores e demais aplicadores do direito, esclareço que o termo remuneração diz respeito ao pagamento de todas as verbas remuneratórias que integram a remuneração do trabalhador. Todavia, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 457 da CLT, as verbas de natureza indenizatória não fazem parte da remuneração. Nesse sentido, a jurisprudência formada por esse tribunal realizou a devida distinção entre remuneração e verbas de natureza indenizatória, deixando claro que esse tipo de pagamento feito aos servidores públicos não se enquadra como remuneração, pelo fato de se tratar de ressarcimento de gastos realizados pelos profissionais no exercício das suas atividades, logo, não são incluídas no cômputo da despesa com pessoal. Ademais, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação elaborou o Manual de Orientação do novo Fundeb, que, além de não prever o pagamento de verba de natureza indenizatória no rol de possíveis remunerações para o enquadramento das despesas pertinentes ao mínimo legal, ainda é taxativo ao declarar que esse tipo de despesa compõe o cálculo do máximo de 30% da despesa do Fundeb. Por isso, não restam dúvidas que o pagamento de despesas de natureza indenizatória para os profissionais do ensino médio pode ser feito com recursos do Fundeb 30%, desde que atendidas as condições estabelecidas no acórdão número 2206 de 2007 e na resolução de consulta 29 de 2011, bem como também deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Complementar 173 de 2020, artigo 8, inciso 6º. Portanto, diante do exposto em consulta e também em consonância com o parecer do Ministério Público, o parecer ministerial, voto por conhecer da consulta, que foi formulada pelo senhor Milton de Souza Amorim, prefeito de Colniza, e, no mérito, pela aprovação da proposta de ementa da resolução de consulta nos seguintes termos. É possível a instituição de verba indenizatória aos profissionais do ensino básico em efetivo exercício, desde que sejam observados os requisitos estabelecidos no acórdão 2206 de 2007 e na resolução de consulta 29 de 2011. A criação ou majoração de verba de natureza indenizatória aos profissionais da educação básica em efetivo exercício, visando a restituição de despesas decorrentes do ensino remoto ou híbrido, somente encontra limitação na Lei Complementar número 173 de 2020, no seu artigo 8º, quando concedido ou criado no período de sua vigência, ou seja, de 28/5 de 2020 a 31/12 de 2021, podendo ainda ser concedido nos casos em que exista
sentença judicial transitada em julgado ou determinação legal anterior ao referido período da vedação legal. Para efeito do cumprimento do artigo 212, inciso 11º da Constituição, e artigo 26, caput, da Lei 14.113, de 2020, pertinentes à aplicação mínima de 70% dos recursos do Fundeb, com a remuneração dos profissionais da educação básica, não serão consideradas as despesas com o pagamento de verbas de natureza indenizatória. Quarto, o pagamento de despesas de natureza indenizatória para os profissionais do ensino básico em efetivo exercício pode ser feito com recursos do Fundeb 30%, desde que atendidas as condições estabelecidas no acórdão número 2206 de 2007 e na resolução de consulta número 29 de 2005. E quinto, para encerrar o meu voto, diz o seguinte: para os exercícios de 2021 e 2022, a aplicação mínima com a remuneração dos profissionais da educação básica será aquela estabelecida na Lei 11.494, de 2007, em fase do não cumprimento do artigo 3º da Emenda Constitucional número 108, de 2020. E essa é a síntese do voto, presidente. Senhores conselheiros que votam de acordo com o voto do conselheiro relator, permaneça em silêncio. Aprovado por unanimidade. Relator, conselheiro Sérgio Ricardo, resolução de consulta 10 de 2022, resumo, Prefeitura Municipal de Colniza, consulta, responder ao consulente nos termos do voto do conselheiro relator. Publique-se.